Fala YouTube, Messias Mares na área, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos ver aí a mais nova treta aí que o Ben Mendes, jornalista Ben Mendes, se meteu aí. Parece que foi uma briga de trânsito junto com um motoboy. Eu ainda não vi o vídeo, não sei realmente o que aconteceu. Logo depois parece que ele soltou um vídeo onde ele mostra que apareceu na Rede Globo. Eu também ainda não vi esse vídeo, então nós vamos ver juntos aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, então fica comigo que na volta eu conto essa história pra vocês. Bom pessoal, antes de mais nada, mais uma vez eu venho pedir para vocês que, se caso vocês gostarem do vídeo, se vocês gostarem do conteúdo, peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, debatam aí as suas opiniões e me ajudem a atingir os 1000 inscritos até o final do ano, ok? Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, parece que a maré não está muito boa, né? Por nosso querido Ben Mendes, ele que é advogado, jornalista, trabalha aí na defesa do consumidor. Ele tem um programa aqui no YouTube chamado Ronda do Consumidor e ultimamente ele tem se metido em algumas polêmicas. Ele que já é um cara bem polêmico, eu tenho uma opinião bem sincera sobre as atitudes dele, sobre o que ele vem demonstrando nos vídeos dele, na internet, em algumas outras coisas que vem acontecendo na vida dele. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, eu acompanho bastante aí o trabalho dele, eu já vi praticamente todos os vídeos dele. Acho que o trabalho dele é essencial para a comunidade, para nós cidadãos, e realmente acho que é um trabalho bem louvável, é um trabalho árduo. A gente sabe o quanto o cidadão, o quanto nós consumidores somos enganados, somos achacados, além do que muitas empresas por aí têm muitas táticas desonestas e não cumprem com aquilo que foi combinado. Então o Ben Mendes, que tem esse programa aí do consumidor, o Ronda do Consumidor, já é um canal que tem quase 2 milhões de seguidores aí, e é na minha opinião, é um ótimo canal, é uma ótima fonte de entretenimento. Porém, tem algumas atitudes do Ben Mendes que eu acho bem questionáveis e eu não gosto muito, e eu vejo nos comentários, nos vídeos dele, que não é só eu que acho isso. Muita gente que eu acompanho aí que também gosta dele. Ele vem sendo muito criticado, muito condenado por algumas coisas que ele fala, por algumas atitudes dele, atitude essas que muitas vezes é ali durante a reportagem, durante as gravações, fala coisas que não deveria falar, tem algumas atitudes bem arrogantes, bem presunçosas. Então é uma situação bem difícil, e ultimamente ele vem se envolvendo em algumas polêmicas bem marcantes na vida dele. Há dias atrás ele se envolveu, ele foi fazer uma reportagem de um casal de clientes que estava com problemas com uma empresa de móveis planejados. O casal já tinha pago uma boa grana, se não me engano uns 13 mil, 14 mil nessa loja. O Ben Mendes chegou lá para resolver e infelizmente o empresário chegou gritando, chegou brigando, chegou agredindo, tomando os equipamentos, tomando o microfone. Então foi uma cena bem deplorável, não foi uma coisa nada agradável, nem para o Ben Mendes, nem para o casal de consumidores e nem para a equipe do Ben Mendes. Foi uma situação realmente bem complicada. Então nós vamos ver aqui o vídeo que gerou toda essa polêmica, essa última polêmica agora, né? Igual eu falei na introdução do vídeo, que foi uma briga de trânsito que aconteceu entre o Ben Mendes e um motoboy. Pelo que eu vi, não teve ninguém machucado, não teve nem batida. Só que os ânimos ficaram exaltados. Eu ainda não vi o vídeo completo, eu vi só o início do vídeo e também não vi o vídeo em que o Ben Mendes parece que faz uma retratação e também acusa a Globo de ser uma carniceira que queira ver a carcaça do Ben Mendes publicamente. Então eu ainda não vi, nós vamos ver juntos aqui. Então vamos pro vídeo, vamos ver o que aconteceu. Aí, ó, o famosinho a preferência aqui é minha, seu ordinário. Eu trabalhando aqui, rapaziada. Você, rapaz. Olha só, olha só que incapacitado. Olha só que maluco. Aí, rapaziada, galera aí, ó. Eu trabalhando aqui, ó, nas entregas aqui, ó.
Você avançou eu nas e vem aqui trabalhando. Eu avancei o quê, irmão? Presta atenção. Vira homem, rapaz. Respeita quem tá trabalhando. Só aí, ó. O famosinho da internet aí, ó. Avança para... Cara, tô surpreso, viu? Tô surpreso porque, como eu falei aqui pra vocês, eu acompanho bem aí a rotina do Ben Mendes, acompanho bastante os vídeos dele na internet, sempre vi ele muito calmo, ele sempre foi uma pessoa muito centrada, muito concentrada, e eu nunca vi ele realmente nem perto disso daí, nem ele quando tá falando com policiais, ele sempre é realmente bem incisivo, mas sempre muito educado, fala calmo, sem gritaria, e ele falar esse tanto de palavrão aí, falar esse tanto de coisa aí para uma outra pessoa, ele que se diz cristão, que se diz um seguidor de Cristo, é bem pesado essa cena, bem esquisita mesmo, realmente, como eu falei para vocês, tá passando, pelo que eu tô vendo, tá passando aí por uma fase bem difícil, muita polêmica, muita coisa, e pode estar com a cabeça cheia, mas isso não justifica nada fazer esse tipo de coisa. E outra coisa, eu queria saber, se alguém puder, deixa aí nos comentários aí, o porquê que hoje as pessoas não conseguem mais resolver as suas coisas sem a porra do celular na mão. Por que será? Tudo que a pessoa vai fazer, tudo que acontece na vida das pessoas, as pessoas têm que registrar, têm que gravar, até briga de trânsito, a obrigação, se acontece alguma coisa, se bateu, se houve um desentendimento, poxa, não tem mais aquele sentimento de, opa, desculpa aí, vamos lá, a vida que segue, machucou não, tudo beleza e tal. Poxa, tudo tem que virar conteúdo pra internet, tudo tem que tentar viralizar na internet, tem que gravar. Que coisa ridícula. Onde é que a gente vai parar? Que sociedade doente que a gente vive, pelo amor de Deus. Parada obrigatória, avança, cadê parada obrigatória? Cadê parada obrigatória? Me mostra a placa de pare! 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 Você me respeita, rapaz! Você que me respeita! Você me respeita! Você que me respeita, irmão! Não põe a mão de mim não, irmão! Presta atenção, irmão! Pega sua moto, vai embora! Eu tô tentando, mas esse maluco não deixa! Calma, esse maluco não deixa eu ir embora! Tá bom, mas eu não vi a porra, não vi o pare, eu vim embora! Aí ele quer me bater? Aí ele quer me bater? Não dá o direito. Eu vou te processar, ô seu maluco! Você me agrediu! Você me agrediu! Você me agrediu! Você meteu a mão no meu celular! Ei, calma, para, segura! O carro aí, ó, que tá mostrando que tá dentro do carro, é o cara que tava passando na hora, viu acontecendo e conseguiu filmar exatamente na hora que ele pega e toma o telefone da minha mão e me agride. Ele me deu um murro na cara, um murro na boca, e eu fiz cirurgia há pouco tempo no pé, tava com o pé quebrado, tive que correr dele, entrar pra dentro da casa dos outros. Eu tenho um vídeo de eu me refugiando na casa dos outros por causa desse maluco, esse maluco doido da cabeça. Aí começa as vitimizações, né? Aí começa as coisinhas, as vitimizações, se fazendo de vítima para processar, para ganhar processo, ganhar dinheiro. Aí é sempre isso que a gente vê na internet, né? Todo dia a gente vê esse tipo de coisa. E aí, pessoal, realmente eu tô bem surpreso com o que aconteceu aí com esse vídeo, porque o Ben Mendes, até onde eu sei, ele não é assim, igual eu falei, ele sempre foi muito educado, muito concentrado nas coisas, bem sereno. Pra mim foi surpresa esse tanto de coisa que ele disse aí, que ele ofendeu o outro cara, por mais que tenha sido errado um ou outro. Poxa, a atitude de homem ali, opa, machucou, desculpa aí se eu tô errado, desculpa aí, vida que segue, obrigado aí, desculpa aí, Deus te abençoe e tal. Eu acho que essa é a atitude correta que a gente tem que ter e não ficar discutindo, porque a gente nunca sabe no trânsito com quem a gente tá discutindo, a gente nunca sabe, por essa ou por muito menos, você morre, você fica inválido e aí você deixa a tua família, você deixa a tua mãe, você deixa seus filhos órfãos. É o que acontece hoje. A violência, ela é gigantesca. As estatísticas de violência, ela é gigantesca, principalmente no trânsito, principalmente com essa porra de internet, com porra de rede social, todo mundo estressado, todo mundo doido pra chegar em casa, pra pegar a porra do celular, pra mexer na internet, todo mundo completamente distante um do outro. As redes sociais disseram que ia vir para aproximar as pessoas, mas não, fizeram foi o contrário, fizeram foi distanciar mais ainda as pessoas umas das outras. E o resultado
muitas vezes é isso daí. É discussão, é violência, é morte. Tudo que acontece a pessoa tem que registrar, tem que gravar. E muitas vezes a gente até parece que a situação, um negócio que fosse ali combinado, é uma situação que a pessoa ali estava esperando que acontecesse para poder gravar. E as coisas não é assim. Então, galera, o Ben Mendes soltou um vídeo aí. Parece que ele foi mencionado, parece que ele apareceu na Globo, lá em Minas Gerais, no programa regional lá de Minas Gerais. Aí ele vem dizer algumas coisas, eu ainda não vi o vídeo, eu só vi alguns comentários em algumas redes sociais. Ele veio se justificar, vamos ver o vídeo junto e deixem aí as suas opiniões nos comentários e vamos ver se as opiniões de vocês batem com a minha, beleza? Vamos lá. Eu apareci na Rede Globo de televisão hoje. Sim, a Globo, como abutre, está rodeando a minha carne. Eu apareci na Rede Globo hoje, mas eu errei. Sim, apareci lá porque errei. Mas é importante lembrar que no final de maio, precisamente no dia 30 de maio, foi publicada uma reportagem na qual eu e a minha equipe fomos agredidos no exercício da profissão de jornalismo dentro de uma empresa de Belo Horizonte. Chamamos a polícia militar e no final o agressor saiu livremente, recebendo um tapinha nas costas. E a Rede Globo... Esse aí foi o caso que eu falei pra vocês, pessoal, do casal que estava com problemas com a empresa de móveis planejados. O Ben Mendes foi lá tentar resolver e a reportagem acabou em agressão, em xingamento, acabou com polícia, uma situação bem complicada. Globo de televisão não falou sobre isso. Em nenhum momento, em nenhum trechinho dos jornais da Rede Globo, houve uma menção a esse fato terrível. Em 2023, também no exercício regular da profissão, a minha equipe sofreu uma tentativa de agressão por um empresário com um cabo de vassoura nas mãos. Chamamos a polícia militar na época e sequer atenderam a ocorrência. E a Rede Globo nada falou sobre isso. Nós temos denunciado diversas violações à defesa do consumidor no estado de Minas Gerais e a Rede Globo nada fala sobre isso. Mas eu errei. E porque errei, a Rede Globo reserva um tempo da sua programação para me colocar nas suas redes. Errei. O que aconteceu? Ontem eu estava no carro com o meu filho, eu estava dirigindo, o meu filho de 5 anos estava comigo. De repente, ao passar por um cruzamento cuja preferência é minha, um cruzamento que inclusive o pessoal da vizinhança diz que era parada obrigatória para um motoqueiro, e se não for parada obrigatória, a preferência é minha, porque a lei de trânsito diz isso, quem vem pela direita tem preferência. O motoqueiro nem chegou a bater no meu carro, mas porque ele avançou o cruzamento de forma indevida, ele já começou a xingar a mim, ao meu filho, de tudo quanto é xingamento. Ameaçar a mim e ao meu filho com todo tipo de ameaça. Inclusive, em um momento, ele acelera a sua moto em direção... Cuidado aí, Ben Mendes. Cuidado. A gente viu ali no vídeo, foi uma briga de trânsito ali entre adultos, foi uma discussão entre adultos. Em nenhum momento a gente viu ele acusando o seu filho. Então, toma cuidado com as palavras. Você é advogado, sabe muito bem o que você está falando. Você conhece, é um conhecedor das leis. Então, cuidado para você não se embolar com as palavras aí. Não houve, pelo menos que a gente viu, ou ouviu, não houve ameaça ao seu filho. Houve um desentendimento no trânsito entre você e o motoboy, mas não houve ameaça ao seu filho. Ao meu carro, juntamente com o meu filho. Errei. Por que errei? Porque diante desse comportamento por parte desse motoboy, eu deveria simplesmente ter prezado pela segurança do meu filho e agido não da forma como eu agi. Porque na tentativa de proteger justamente o meu filho contra
decidi agir de forma não pensada, não equilibrada. Ok. Quando esse rapaz, antes de eu tomar qualquer atitude um pouco mais incisiva, ele me reconheceu. Ao reconhecer, depois de ter feito todo tipo de ameaça, depois de ter xingado a mim e ao meu filho de toda sorte de xingamento, quando ele me reconheceu, ele decidiu então assumir uma outra postura, gravando com o seu telefone, olha, é o famoso, e começou a dizer, olha aqui pessoal, eu sou trabalhador, e olha o que o cara está fazendo comigo, tentando insinuar. Pessoal, é aquilo que eu já falei aí pra vocês, né? Cada um vai tentar puxar a sardinha pro seu lado, tentar se defender com todas as armas, com todas as coisas que eles podem falar, que um vai processar o outro, um vai fazer de tudo para que o outro saia perdedor nessa história. Então vamos continuar aí. Que eu tivesse avançado uma parada ou que eu tivesse o ameaçando. Naquele momento, eu também já estava gravando, porque quando ele começou a enfiar a moto acima do meu carro, tentando enfiar a moto para cima do meu carro, eu peguei o telefone e comecei a gravá-lo. Mas a minha intenção era só gravar e seguir o meu caminho. Mas quando ele começou a dizer essas coisas para o seu público, eu desci do carro. A minha intenção era só mostrar que ele estava errado, que ele havia avançado um cruzamento, que não era preferência dele. Porém, mais uma vez, ele chega o telefone muito próximo de mim e começa a dizer coisas do tipo, vira homem, palhaço, todos os outros tipos de xingamento que não convém dizer aqui. Eu retorno para o carro e ele novamente insinua para os seus companheiros de que ele era um trabalhador e eu estava agindo de forma errada. Nesse momento, eu desço do carro e vou novamente em direção a esse rapaz e fiz o que, infelizmente, ele gostaria que eu fizesse. E naquele momento, então, eu perdi a minha cabeça, porque ele chega com o telefone celular dele muito próximo do meu rosto, desferindo palavrões, e aí eu perdi a minha cabeça. E o que acontece? Ao invés de zelar pela segurança do meu filho e levar o meu filho para longe daquela situação, eu simplesmente, na tentativa de defender o meu filho que estava dentro do carro e a mim mesmo, eu faço o contrário. Eu tento encerrar aquela gravação desrespeitosa daquele motoqueiro que estava muito próximo do meu rosto. As pessoas que acompanharam aquela discussão, todas as pessoas que lá estavam, me deram razão. Inclusive no vídeo, eu vou deixar um trecho que vocês vão perceber a moradora dizendo para o motoqueiro, ali é parada obrigatória para você mesmo. E ele assume que ele não viu a parada e ele avançou. Calma, esse maluco não deixa eu embora. Tá bom, mas eu não vi a cor, não vi o faro, eu vim embora. Mas eu estou errado. E o que mais me deixa chateado nessa história toda é que, como cristão, no momento em que eu perdi a minha cabeça, eu agi como um cristão não pode agir. Eu falei palavras que um cristão não pode falar. O texto bíblico é muito claro ao dizer que o cristão deve falar palavras que edificam. Um cristão não pode jamais falar palavrão, mesmo que esteja em uma situação de extrema ira e extremo desrespeito, ou debaixo da pior ameaça ou intimidação. O cristão deve zelar pelo comportamento temperado. O cristão deve zelar pelo equilíbrio, pelo domínio próprio. Isso me deixou profundamente chateado, ao ponto de cancelar todos os meus compromissos eclesiásticos. Eu tinha alguns convites para pregar a palavra de Jesus, eu cancelei todos. Procurei a minha igreja porque devo pedido de perdão ao corpo de Cristo por ter sido motivo de tropeço. Um cristão agindo de forma a não considerar as recomendações do Evangelho. Errei. Eu poderia dizer aqui
que isso me causou profunda dor. Levar um escândalo à palavra do Evangelho. Até hoje pela manhã, eu dizia para mim mesmo que eu não me arrependia absolutamente de nada da minha conduta em relação àquele motoboy para defender a integridade do meu filho. Eu só me arrependia quanto aos palavrões. Até hoje pela manhã, o princípio da tarde, esse era o meu pensamento. Faria de novo. Defenderia a integridade do meu filho de novo. Porque eu educo meu filho não para ser intimidado pelas pessoas que de forma criminosa o intimide. Mas conversando com uma pessoa que exerce grande influência espiritual sobre mim, naquele momento eu pensei, não, eu estou errado. Eu não deveria ter agido, respondido da mesma maneira para aquele motoboy. Jesus nos ensinou que se alguém bater na sua face, dê a outra face. Eu errei até nisso. Até na tentativa de defender o meu filho contra um motoboy completamente irresponsável, eu errei. Não era assim que eu deveria ter ensinado para o meu filho como deve agir um homem, sobretudo um homem de Deus. Eu deveria ter seguido o meu caminho, dito ao meu filho, filho, nunca haja dessa maneira, e seguido. Mas não, errei. E estou aqui para dizer ao meu público que errei. Porém, estou aqui também para dizer que o meu trabalho, a minha missão, aquilo que eu coloquei na minha cabeça como missão de vida no estado de Minas Gerais e no Brasil, que é lutar pelo direito das pessoas, lutar pelo direito do consumidor, eu jamais deixarei de fazê-lo por causa de um eventual tropeço que eu tenha cometido pelo meu temperamento explosivo. Por isso que não adianta diversos policiais militares e agentes do Estado virem aos comentários tentarem destruir e descredibilizar a minha imagem pública, torcendo que eu nunca mais me levante para fazer a defesa do consumidor e denunciar o arbítrio, a arbitrariedade, o comportamento completamente desrespeitoso com que eles têm agido contra o consumidor. Eu jamais deixarei de fazer o meu trabalho. A Rede Globo de televisão, ela pode, quando eu tropeçar, me colocar na sua primeira manchete, na tentativa também de descredibilizar o trabalho que eu faço aqui. Não me calarão. Não farão com que eu desista da defesa e luta pelo direito que eu tenho feito aqui em Minas Gerais. As pessoas que seguem o trabalho sério que eu realizo sabem, sim, que eu sou essa pessoa temperamental. Sabem, sim, que eu sou um ser humano passível de errar. Só que eu tenho algo que talvez a Rede Globo de televisão e esses agentes públicos que estão aí tentando descredibilizar a minha imagem, talvez eu tenha algo que eles não tenham. Que é o quê? Sinceridade. Eu estou aqui para dizer que eu errei. Essa emissora publicou uma reportagem e não me procurou para que eu desse a minha versão. Disseram que procuraram. Eu não encontrei nenhuma mensagem da Rede Globo no meu Instagram, nas redes oficiais, nenhum dos meus assessores recebeu nenhum contato, os meus advogados não recebeu nenhum contato. Por quê? Porque a intenção não é fazer um jornalismo que apure o que de fato aconteceu. Não, a intenção é servir aquelas pessoas, ao grande empresariado de Minas Gerais e a algumas instituições que querem descredibilizar o meu trabalho e destruir a defesa do consumidor. Pessoal, só para finalizar aqui,
eu vou dar a minha opinião e mais uma vez é aquilo que eu já falei aqui com vocês, que eu acompanho bastante aí os vídeos do Ben Mendes. Acho ele um ótimo profissional, um conhecedor das leis. Gosto bastante do programa dele. Acho ele uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa abençoada. Desejo a ele tudo de bom nessa vida. Só que tome cuidado, Ben Mendes. Ben Mendes, tome cuidado com aquele velho ditado entre o remédio e o veneno. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, essa conversa que você está tendo de que todo mundo está contra você, a mídia, a polícia militar, a polícia civil, os agentes públicos e agora a Rede Globo, eu já ouvi essa história antes. Essa história é bem recente. Eu sei que você pretende, se eu não me engano, concorrer ao Senado nas eleições do ano que vem. Então tome cuidado, cuidado para você não virar de um herói para você virar um vilão. É daqui para ali. A linha entre ser vilão e ser herói, ela é muito fina. Você começou na internet fazendo seu trabalho e, na minha opinião, é um ótimo trabalho. Gosto bastante, porém, toma cuidado. Faça uma reflexão em algumas das suas atitudes, que eu não vou colocar aqui no vídeo aqui, que esse não é o objetivo do vídeo. Deteriorar a sua imagem, te prejudicar, esse não é o objetivo do vídeo, mas faça uma reflexão em algumas atitudes suas. Essa conversa, igual eu tô falando, essa conversa já é recente e a gente já sabe o que está acontecendo. Essa conversa de cristão, de Rede Globo, a Rede Globo são abutres, a Rede Globo não presta, o sistema tá contra mim. Essa conversa a gente já viu e não acabou bem, não está acabando bem. Então toma cuidado, meu amigo. Repense, reflita sobre algumas atitudes suas. É como você falou, você sabe que você é um cara colérico, é um cara temperamental. Então reflita, mais uma vez, reflita sobre algumas atitudes suas. Então espero que você fique bem, espero também que o motoboy fique bem, que isso não precise ir à justiça. Espero que tudo se entenda, espero que vocês se entendam e espero que você daqui a uns meses tenha 10 milhões de inscritos no seu canal do YouTube. Desejo muito sucesso para você, desejo sucesso também aí ao motoboy. Se ele tivesse machucado, que ele também se recupere. Vamos deixar de tanta briga, vamos deixar de tanta violência. Nós, como sociedade, precisamos melhorar. Vamos refletir um pouco mais sobre as nossas atitudes, principalmente nós que somos cristãos. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. A opinião aí sobre o Ben Mendes é um pouco forte, mas ela tem que ser dita, tem que ser falada, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para que vocês se inscrevam no canal aí, deixem seu like, deixem seus comentários, beleza? Então, fui!